Boa noite a todo mundo. É muito prazer de estar aqui, vocês nem imaginam. Eu não atuo como perita, só uma correção. Eu atuo como assistente técnica. Eu não aceito perícia, tá? Porque eu acho que a perícia é uma coisa que me deixa muito amarrada. Então, e eu fico amarrada ao sistema judiciário. Então, eu prefiro ter a liberdade de aceitar ou não aceitar um atendimento como assistente técnica. Então, você me perguntou sobre as falsas alegações de abuso sexual. Hoje, isso é dito, né, gritado, que está em torno de 90%. Não sei onde é que estão essas estatísticas, não sei onde estão esses estudos. Não se mostra aonde foi feito, aonde foi compilado, que método foi usado, não se mostra, só se fala. O que acontece é o seguinte, eu vou mais longe, eu sou mais radical. Eu não entendo, né, e não aceito a síndrome da alienação parental, porque, enquanto síndrome, ela entraria dentro do nosso Código de Doenças Internacionais, tá? E ela não tem, né, não tem a sustentação, a fundamentação científica para tal. Não houve, foi tentado, né, já 2 vezes foi tentado entrar no CID-10 e não entrou. E síndrome é um termo, né, da medicina, da ciência biológica, que descreve um conjunto de sintomas. Tá? Então, eu não vejo esse conjunto de sintomas como doença. Tá? Então, não existe esse conjunto. Eu vou mais além. No meu entendimento, não existe alienação parental. Vocês vão pedir para eu me levantar e ir embora. Não existe alienação parental. No meu entendimento, cada vez mais eu penso dessa forma. Por quê? Essa questão, né, que se dá por ocasião da separação, né, e como a doutora Ildemar falou muito bem, que isso também é intrafamiliar. Eu conheço casais, eu conheço crianças que se criaram, a mãe dizendo assim, seu pai é burro, está vendo? Seu pai não faz tal coisa, seu pai é burro, seu pai não ganha dinheiro. E continuava a família. Tá? E hoje, né, a menina é muito amiga do pai, é adulta, é muito amiga do pai, nunca se afastou do pai, nunca, sabe, sofreu alienação parental, né, o pai foi alienado a vida inteira, dentro desse termo, né, mas nunca afetou o vínculo afetivo da menina com o pai. Tá? Então, o que acontece é que, por ocasião da separação, o que está acontecendo ali? Vamos falar dos conflitos. Né? Mais do que um conflito, é uma perda profunda, é um fracasso que é vivido com o final do casamento. Aliás, também, né, as pessoas deviam pensar que o casamento, se acabou ali, foi sucesso até a véspera, né, ou até o mês passado. Depois degringolou, então, que bom que afasta antes que a coisa fique pior. Mas não foi um fracasso o casamento. Teve filhos que aconteceram daquele casamento. Então, isso tudo é motivo de comemoração na hora da separação. Né? Mas o que é visto como fracasso é porque é interrompido um sonho, é interrompido um projeto de vida, é interrompido, sabe, é destruído um projeto de família. Né? Aquela família que começou feliz, amorosa, todo mundo se amando muito, acabou. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles sofrem muito com isso, porque isso, cada um do seu jeito, porque cabeça de homem é de um jeito, cabeça de mulher é de outro.
Mulher vai chorar, homem vai ficar calado, vai ficar não sei o quê. Então, cada um funciona de um jeito e tem que funcionar diferente, né? Então, essa questão ela se dá durante um período, durante esse período de luto. A Clara fala disso no livro dela. Eu concordo completamente, porque é um período de luto. Eu que acompanho pessoas que se separam, é um luto, como se a pessoa tivesse morrido. Porque aquele marido morreu. E ele precisa, inclusive, do ponto de vista psicológico, ele precisa ser enterrado. Tá? Precisa haver um certo afastamento, pelo menos de algum, sabe, em algum setor, para ele ser enterrado. A mulher também tem que ser enterrada pelo marido, senão eles vão ficar a vida inteira naquele reme-reme, né? E a gente conhece casais que ficam no reme-reme, reme-reme, reme-reme. As crianças, elas servem para isso, porque criança é moeda de troca para várias coisas de adulto. Criança serve de moeda de troca. Criança é uma moeda, inclusive, muito valiosa, né? Aí eu entro já nisso. Mas esse período de luto é pouquinho? Se você puder concluir. Então, tá. Então, eu vou concluir com a questão da moeda de troca, da moeda valiosa da criança. Hoje, a gente tem como segundo produto mais rentável no mundo a pornografia infantil. Nesse terceiro bloco, então, os nossos debatedores farão perguntas para as nossas convidadas. E eu já vi que a Ana gosta de falar bastante. Então, eu vou deixar você com o microfone para que você faça a sua pergunta para a Ildemar. Que questão você gostaria de ver respondida por ela? A pergunta objetiva. Objetiva, ok. Então, eu vou direto para o final. Considerando um bocado de coisa aí para trás, eu pergunto para você quem se responsabiliza pelo prejuízo psíquico da criança que hoje é entregue ao pai abusador, que fez uma falsa acusação de alienação parental para a mãe, e que a gente tem hoje mais de 2.000 mães no Brasil que já perderam a guarda de filhos pequenos. Tem a mãe da Joana, que teve essa situação, Joana Marcenal, vocês devem lembrar, que o pai, antes de um mês, que tirou a guarda da mãe e ficou afastada e proibida de falar com a menina até pelo telefone. Ela tinha 5 anos na época e foi morta com sinais de tortura, de abuso, de violência, de todas as ordens, né? A gente tem várias crianças que vêm morrendo. A Isabela Nardoni, a mãe já tinha feito queixa, né? A mãe da Joana tinha feito queixa, né? E tem várias mães que fazem a queixa, perdem a guarda, são afastadas definitivamente. A gente tem mães que estão sem ver os filhos há 3 anos, tem mães que estão sem ver os filhos há 1 ano, tem mães que estão sem ver os filhos desde janeiro, desde maio, enfim, tem uma legião. E o que vai ser dessa legião de crianças que, ao revelar um segredo, tem como punição viver com aquele que ela tinha revelado o segredo? Acho que está funcionando.
Espero que eu não seja sacrificada, como disse o Dr. Edson. Mas a vida ela é feita de escolhas, né? E somos nós, mulheres, quem escolhemos o nosso companheiro, o nosso marido. E aqui eu peço apoio das psicólogas, própria Ana Maria, de que nós nos aproximamos e escolhemos esse nosso companheiro por um hormônio chamado feronômio, certo? Pelo cheiro, né? Somos nós, mulheres, que fazemos a escolha dos nossos companheiros. E somos nós, mulheres, quem escolhemos ser mãe. Ninguém, não acontece mais hoje em dia, menos ainda, ser mãe por acaso. Ninguém mais engravida por acaso. Então, nós fazemos as nossas escolhas. E eu sou responsável pelo meu filho. Eu escolhi ser mãe, eu escolhi aquele pai ali para ser o pai do meu filho. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Por isso, lembrando Erich Fromm, ele fala assim, que amor só é amor com responsabilidade, porque o amor é uma arte, assim como cada um, para ser músico, né, para ser juiz, para ser psicólogo, para ser psicanalista, qualquer profissão, advogado, nós temos que nos esmerar, nós temos que aprender. E amor também se aprende, né? E nós temos que ter isso com responsabilidade. Se eu coloco um filho no mundo e eu não educo, eu não assisto, e eu não sustento, como diz a lei, tá? E não faço isso em conjunto com aquele que eu escolhi, tá? É tudo menos amor, gente. É tudo menos amor. Querer culpar o Estado, ou querer culpar o judiciário, uma instituição, ou querer culpar alguém, tá? Porque entrou a violência dentro da minha casa, porque eu fui agredida, e eu passo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos sendo agredida, e eu não tomo nenhuma decisão. Eu não sei o caminho daqui até a doutora, ali onde ela tem o seu escritório de advocacia. Eu não sei o caminho de onde tem o consultório da doutora Ana como psicóloga, como psicanalista, mas eu sei depois procurar o judiciário, né, desembargador? Eu sei ir lá dizer para o judiciário resolver o conflito para mim. Então, na minha opinião, tá, a responsabilidade, sim, são das nossas escolhas. São das nossas escolhas. E nós temos que pensar melhor nessas escolhas que nós estamos fazendo e que filhos nós queremos, como que eu vou educá-los, que limites vou dar a esses filhos, como eu me conheço, porque se eu não me conheço, se eu não me trabalho, né? Se eu não tenho amor por mim, como é que eu vou dar amor para uma criança? Então, essa é a minha opinião, doutora. Tem tréplica? Não. Não. Especificamente, com relação à pergunta dela, de quando o judiciário entende como uma falsa alegação de abuso sexual, mas que, de fato, não é falsa, mas assim é entendido e julgado, como fica essa situação? Sim, nesse caso pode haver um processo também por denunciação caluniosa, né? Se houver aí também um erro, né, dentro de todo o procedimento, né, é possível adentrar com uma ação contra o Estado, é possível, tudo é possível. O acesso à justiça ele é amplo. Então, tá. Obrigada, Idemar. Vou ouvir mais questões. E agora eu convido, então, o Edson para fazer a sua pergunta para a Clara. Clara, aqui no Brasil, a Idemar falou bem, quando da edição da lei de alienação parental, tinha lá um apêndice que falava sobre criminalizar, né? E eu sempre falo criminalizar as mulheres, eu volto sempre nisso,
porque é só mulher que fica com a guarda, em geral, falava-se em criminalizar os atos de alienação parental. Isso não passou, foi vetado, se eu não me engano. Foi vetado. Foi vetado. E agora, de novo, já tramita um novo projeto falando ou criminalizando os atos de alienação parental. Em Portugal também é assim? Em Portugal, a nossa lei não utiliza o conceito de alienação parental. O que temos também na área da criminalização, e que é altamente questionável, foi, em 2008, com a nova lei do divórcio, um alargamento do tipo legal de crime de subtração de menores. Portanto, passou a ser subtração de menores o incumprimento reiterado e sistemático do regime de visitas. Portanto, a mãe, que é normalmente quem tem a guarda, pode ser punida penalmente por subtração de menores se não cumprir o regime de visitas. Apenas se coloca uma atenuante da pena para os casos em que a criança já tem 12 anos. Ou seja, eu penso que aqui, agora vou comentar a lei portuguesa, o incumprimento do regime de visitas ser transformado em crime, eu penso que é um excesso de intervenção do Estado na família, e que estas situações, normalmente fruto de conflitos ou de situações de criminais, de violência doméstica, não têm dignidade suficiente para ser punidas como subtração de menores. Por outro lado, também não é eficaz a punição para combater o problema do incumprimento do regime de visitas. O que acontece é que as mulheres estão a ser aterrorizadas pelos agressores, porque são os autores dos crimes de violência doméstica que fazem queixa por subtração de menores e que conseguem assim obter também vantagens patrimoniais e na pensão de alimentos por aterrorizarem as mulheres com uma queixa-crime. Na verdade, elas têm sido sempre absolvidas, tanto quanto eu sei, na jurisprudência publicada, mas de qualquer forma deu-se um instrumento aos agressores para perseguição judicial e criminal das mulheres, porque estas situações de recusa da criança acontecem maioritariamente porque assistiu à violência doméstica do pai contra a mãe, portanto, esteve exposta a situações de violência e recusa. Por outro lado, a atenuante da pena, quando a criança tem 12 anos, mas continua a mãe a ser criminalizada, cai-se no absurdo de haver um adolescente, por exemplo, 14, 15 ou 16, que por impertinência dele ou dela recusa a relação com o pai, e a mãe, que não pode fazer nada para obrigar um adolescente que já é autónomo e tem direitos a ser autónomo e à sua própria opinião, a mãe é que vai ser punida por atos do filho. Portanto, isto viola também o princípio da pessoalidade, da responsabilidade penal e o direito da criança a estabelecer a convivência com o seu pai ou a recusá-la. Pelo menos a partir dos 12 anos, a Lei de Proteção de Crianças dá às crianças e aos jovens já a possibilidade de terem uma opinião, que não sendo evidentemente vinculativa para os tribunais, mas tem um peso especial. De forma que eu acho que esta lei, esta subtração de menores, tem uma concepção de criança como um objeto de autoridade paternal. E, por maioria de razão, o projeto de lei brasileiro parece-me que vai ainda muito mais longe e que nega completamente a autonomia e a liberdade à criança. Se nós queremos reconhecer que a criança é sujeito de direitos, é uma pessoa, portanto, tem direito também à sua vontade, aos seus sentimentos. E nós não podemos reduzir qualquer vontade da criança ao fruto da manipulação da mãe ou de outro adulto. A criança também tem vontade própria. Nós que conhecemos crianças e quem tem filhos ou familiares ou sobrinhos sabe que as crianças também têm alguma capacidade de autodeterminação e de ter os seus sentimentos, as suas relações preferenciais. E, sobretudo, em situações de violência ou em situações em que o pai, por exemplo, não paga alimentos, em que o pai abandonou, se desinteressou, a criança, como qualquer ser humano, fica ressentida e sofre. E, portanto, como reação, de modo próprio, pode rejeitar aquela relação com o pai. Não tem a mãe que ser punida pelo exercício dos direitos da criança. Obrigada, Clara. Celise, pode dirigir a sua pergunta para a nossa convidada, para a Ildemar, por favor. Bem, eu vou aproveitar, o assunto já é levantado pela Ana, e já pela resposta que a própria Ildemar deu,
complementando esse assunto e perguntando o seguinte: então, no caso da reversão da guarda, né, quem a gente acaba punindo nessa história? Se é o alienante ou a própria criança? É por isso que nós temos que ter, como disse o Edson, um feeling, nós temos que ter uma percepção muito aguçada. E veja, eu refluí no meu comportamento quando havia uma denúncia de abuso sexual e imediatamente afastava, digamos, o genitor, impedindo a visitação. Refluí por quê? Hoje, se vem um processo nesse sentido, né, eu permaneço com o direito de visitação à criança de uma forma assistida, desde que isso não venha causar, evidentemente, um mal maior para a criança. E quem vai nos dar esse suporte, então, é, sim, a equipe multidisciplinar, né? As assistentes sociais, os psicólogos, os terapeutas envolvidos. Por que isso? Porque quando simplesmente se faz uma reversão de guarda, como você diz, vai prejudicar quem? A criança. Não vai prejudicar o pai ou a mãe, vai prejudicar a criança. A criança, ela necessita do pai e da mãe. Tá? Então, é importante que se observe isso. Tá? E que se faça um acompanhamento sempre com a equipe interdisciplinar. Vamos continuar. Ana, qual a sua pergunta para a nossa convidada, para a Clara? Clara, pergunta direta, né? À luz da sua posição feminista, como é que você vê a questão da alienação parental e qual é a relação que tem disso com essas falsas acusações de alienação com a violência doméstica contra a mulher, a misoginia, né, o machismo e toda essa família. Nos países com mais experiência no recurso à alienação parental, por exemplo, nos Estados Unidos, já houve várias entidades que denunciaram que a alienação parental está a ser utilizada como estratégia de defesa de pais violentos que abusam dos filhos ou que negligenciam os filhos. Portanto, a alienação parental, na prática, revelou-se não ajudar as famílias em conflito, não tem qualquer solução positiva e humana para lhes dar e revelou a ser aplicada de uma forma que desprotege as crianças vítimas de violência ou que assistem à violência do pai contra a mãe e, ainda pior, revelou-se ser um fundamento para a inversão da guarda a favor do abusador ou do agressor, colocando em grave perigo as crianças. Portanto, tem sido utilizado como uma estratégia de defesa de abusadores e de agressores, como uma facilitação e perpetuação da violência sobre a mulher e sobre as crianças. Obrigada, Clara. Eu peço, então, que o Edson faça a sua pergunta para o Eudemar. De juiz para juiz. Eudemar, você falou há pouco a respeito da inversão da guarda. Como nós vamos inverter a guarda por uma suposição de alienação e preservar o direito do maior interessado, que é a criança ou o adolescente? Como preservar? É preservável simplesmente inverter a guarda sem que ele tenha a possibilidade de manifestar? Se ele não quer ir com o pai, se ele não quer ir com a mãe,
a gente inverte porque diz a lei que inverte? Edson, os problemas, eles não acontecem de um dia para o outro. Eles vão sendo construídos no dia a dia da família. E por que que eu determinaria uma inversão, mas com visitação assistida pelo outro? Tá? Porque quando se afasta né, um genitor da vida da criança, e existe, e nós sabemos a demora, né, que existe nos processos judiciais, pode estar acontecendo um fenômeno que dentro da psicologia nós chamamos de um vazio existencial na vida da criança, que nós nunca mais vamos conseguir suprir. Então, se o processo demorar 2 anos, e nós impedirmos 2 anos, por exemplo, do pai ver a criança, né, ou da mãe ver a criança, dali para frente ela até pode continuar, mas nós nunca vamos mais conseguir preencher aquele vazio existencial. Então, na minha opinião, né, é possível inverter guarda, mas para preservar o direito da criança, né, sem que a visitação seja cessada, que se faça uma visitação de forma assistida. E por isso que eu volto a insistir, nós do direito temos que chamar a equipe multidisciplinar para trabalhar conosco. Obrigado. Obrigada. Celise, a sua pergunta para a Clara. Bem, nessa questão ainda da alienação parental, muitas vezes, como bem já colocou a Maria Clara, nós temos as relações familiares, também as questões de afinidade dos pais em relação aos filhos, entre os entes familiares. Então, como fazer esse discernimento de quando o filho não quer ter o relacionamento ou com o pai ou com a mãe, ou quer ter um menor relacionamento com um deles, saber se isso é uma alienação ou se isso é um desejo da criança de não ter um relacionamento tão intenso com um dos pais após um rompimento de uma relação ou de um casamento. O que é? Quando é uma alienação, efetivamente, ou quando é apenas um desejo de não ter uma relação tão intensa por uma questão maior ou menor afetividade entre esse filho e esse genitor? Muito obrigada pela pergunta. A criança tem que ser ouvida, a criança é o centro. E, portanto, só ouvindo a criança, e não os adultos, é que nós sabemos quais são os motivos que ela tem. E a atitude de ouvir a criança tem que ser uma atitude de empatia, nunca pode ser uma atitude de autoritarismo, de desejar a obediência da criança ao pai ou à mãe, de impor à criança um regime de visitas contra a sua vontade. O grande erro que nós adultos cometemos em relação às crianças vem do autoritarismo, de todos vivermos numa cultura em que achamos que as crianças não têm quereres, como se diz em Portugal, em linguagem mais popular. As crianças não têm quereres, têm que obedecer. E se partimos para a audição da criança com esta atitude, ela não nos vai contar porque é que não quer ver o pai. Portanto, eu penso que aqui tem que haver o contributo de profissionais da psicologia com formação especializada em direito de infância e com experiência na audição das crianças. Não é qualquer profissional que sabe ouvir as crianças, compreender a sua linguagem e interpretar a sua vontade. De forma que a criança é o centro, tem que ser ouvida com empatia, tem que se criar um clima de confiança com a criança, ela tem que confiar no adulto que a vai ouvir, porque senão também não vamos saber quais são os motivos da recusa. Por exemplo, as crianças vítimas de abuso sexual podem nem sequer contar que foram vítimas. Há o síndrome do segredo, têm medo de contar, têm vergonha. Já as crianças que assistem à violência do pai contra a mãe poderão contar este facto com mais facilidade. E nós temos que valorizar este facto. Porquê? Porque nós não podemos separar o comportamento de um indivíduo como o companheiro ou marido de uma mulher e o seu comportamento como pai. É um mito pensarmos que um pai, um homem que maltrata a mulher, que a agride, que a ameaça, que vai ser um bom pai para o filho.
todo o maltrato dirigido pelo pai contra a mãe é também o maltrato psicológico da criança. As crianças são sempre vítimas também da violência dirigida contra a mãe. Por isso é que eu acho que, se a mãe, como há pouco disse a Ildemar, que pareceu-me que responsabilizou a mãe pela opção que fez em escolher um companheiro que se veio a revelar ser um agressor. Mas a criança tem que ser protegida. A criança também não pode pagar pelos eventuais erros dos pais. E, portanto, aqui temos que proteger a criança e respeitar a sua vontade. Culpabilizar as vítimas é, de facto, uma atitude, infelizmente, muito comum na sociedade, mas que nós temos que combater. Ninguém adivinha, mulher nenhuma adivinha, que um homem com quem tem um relacionamento afetivo pode vir a ser um agressor. Porque todos eles têm, ou pelo menos uma grande parte, técnicas, dizem os especialistas, para disfarçar, portanto, essa tendência para abusar ou para maltratar. De forma, por um lado, ninguém adivinha, nenhuma mulher pode ser responsabilizada porque escolheu um agressor. A mulher tem direito também a ser protegida e a que o abusador ou o agressor seja punido. E a criança, por maioria de razão, é uma terceira pessoa no meio desta relação, o primado da proteção das crianças nos processos cíveis tem que ser um valor absoluto, sem exceção. O Conselho da Europa fez uma convenção designada por Convenção de Istambul, que o Estado português ratificou em 2013, que vem precisamente mudar o centro do debate das questões da guarda de crianças, da guarda partilhada, para a proteção das vítimas de violência. Porque a maior parte dos casos que nós pensamos ser apenas um conflito, vem-se a revelar que, afinal, são situações de violência doméstica e fundamental é aplicar nestes processos cíveis medidas de proteção das mulheres e das crianças vítimas de violência. Muito obrigada. Nós vamos em seguida para o quarto bloco. Eu lembro que os participantes que estão aqui conosco podem encaminhar perguntas para as nossas convidadas ou até mesmo para os debatedores, as quais irão ser respondidas a seguir. Brilhantando essa noite, a banda Gerando Amor. E eu aproveito para apresentar os nossos artistas. Na bateria, Rafael Vieira. No teclado, Jackson Araújo. E no saxofone e flauta, Cláudio Moraes. Essa é a banda Gerando Amor.
chegaram algumas perguntas. Eu vou lê-las. Algumas estão endereçadas, outras não. E vamos ver quem as responde. Essa é para a doutora Clara. Em nossa sociedade, a sociedade brasileira, a cultura que se promove não seria de estupro? Quando o Estado coloca a criança em situação de risco e violência, o que uma mãe deve fazer? E ainda, na verdade, são 3 perguntas em uma. O que significa o melhor interesse da criança? Eu vou começar então pela questão da violência. É evidente que o facto de os tribunais e muitas vezes entregarem a guarda da criança a um indivíduo suspeito de abuso sexual de crianças, na verdade está relacionado de alguma maneira com a cultura da violação, ou seja, com a ideia de que os crimes sexuais são inerentes à natureza humana e que não se revestem de grande gravidade. As pessoas podem não acreditar que aquele crime aconteceu, mas não deixa de ser estranhíssimo que, mesmo não acreditando, não tenham uma dúvida. Isso aconteceu. E quando nós censuramos muito os crimes sexuais, não aceitamos sequer como probabilidade, mesmo que mínima, entregar a guarda de uma criança a um indivíduo que poderá abusar dela, mesmo que a gente não tenha a certeza se isso aconteceu. O que acontece nestes casos é que estas decisões, no fundo, são feitas por alguém que se pôs no lugar do adulto acusado e que pensa, bem, é uma injustiça para um pai se foi acusado em falso. E é verdade que é uma injustiça, mas é uma injustiça, e nós nestes casos não temos a certeza do que aconteceu, é uma injustiça muito maior para a criança colocá-la numa situação em que ela não vai ter defesa alguma de entrega da guarda a alguém que abusa dela. Portanto, eu penso que se nós nos identificarmos com a criança, nunca entregaremos a guarda, nunca faremos, portanto, regimes de visita impostos em situações em que há uma desconfiança ou uma suspeita de abuso sexual. Por muito injusto que isto possa ser com o adulto, mas o nosso dever principal é proteger as crianças. Nós, os adultos, muitas vezes temos que enfrentar adversidades e injustiças. Temos instrumentos e preparação para isso. É a nossa vida, paciência. Eu compreendo que seja horrível para alguém enfrentar uma acusação falsa de abuso sexual, sendo este crime horrendo, mas a lei dá instrumentos de defesa a quem sofre estas acusações. Agora, uma criança entregue à guarda ou às visitas ou a um convívio imposto com alguém que é suspeito dela abusar, normalmente estes casos têm sempre relatórios de psicólogos que descrevem atos que a criança relatou, portanto não é uma suspeita também no ar, sem qualquer fundamento. A entrega da guarda nestas condições é uma temeridade, é encarar estes crimes com uma displicência e um facilitismo que eu e as pessoas que realmente reprovam a pedofilia não aceitam de maneira nenhuma. O crime de abuso sexual de crianças é um crime recente na tipificação penal em Portugal, vem de 1995 e tem vindo a ser sucessivamente alargado, porque mesmo a primeira criminalização não abrangia todos os atos e contactos sexuais que estes indivíduos praticam em relação às crianças. E sempre aconteceu, há 20, 30, 40 anos, e agora também, não mudamos assim tanto, haver uma tolerância social enorme com estes crimes. Apesar de aparentemente se dizer que é um crime hediondo e que é horrível, na verdade as pessoas, quando confrontadas com uma narrativa de abuso, se o abusador é um indivíduo de classe média ou alta, não querem acreditar ou fazem-se surdas para não terem que agir contra um indivíduo que reputam de alguma importância social na sociedade e preferem desconsiderar a criança. Eu penso que nós temos que pôr os interesses das crianças acima de tudo. E aqui, agora passando para a questão do interesse da criança, nestas situações de suspeitas de violência ou de abuso ou de negligência e maus tratos, o interesse da criança é não a entregar, aqui é simples de resolver, nunca a um progenitor que pratica estes atos ou que está suspeito de os ter praticado. Nunca entregar a criança a um progenitor que põe em perigo a sua integridade, a sua liberdade, o seu direito a um desenvolvimento sem interferências e sem abusos.
Quando não há qualquer suspeita criminal e há um litígio de guarda, o interesse da criança deve ser definido da seguinte forma, é o que eu tenho defendido nos meus livros e é aquilo que penso que costuma ser também aplicado pelos tribunais. Deve-se respeitar a relação afetiva principal da criança. É certo que tem afetos com o pai e com a mãe e que os dois são importantes, mas deve-se perguntar qual dos pais, na constância do casamento ou da união de facto, cuidou da criança no dia-a-dia em termos predominantes, ou seja, ainda que tenha havido alguma partilha de tarefas, quem é que assumiu a maioria das tarefas de cuidado da criança? E é esse progenitor que deve ficar com a guarda dos filhos em situações de litígio. Relativamente à guarda partilhada, eu penso que, em regra, não é no interesse da criança, a não ser que haja acordo dos pais e que a criança, ouvida sobre o assunto, manifeste também o seu desejo de viver, portanto, em regime de alternância ou de partilha do tempo entre o pai e a mãe. Obrigada, Clara. Muito obrigada. Obrigada. Aproveitando a sua deixa, eu faço uma outra pergunta aqui, antes dessa que eu lhe mostrei, que é sobre a questão da guarda compartilhada. Aqui diz, né, a senhora falou sobre a guarda compartilhada como uma estratégia para prevenir situações de alienação parental. A lei da guarda compartilhada no Brasil, ela prevê que o juiz pode ou deve determinar a guarda compartilhada, mesmo nos casos onde haja processo litigioso de divórcio. Como isso acontece na prática? O conflito entre o pai e a mãe, ele não impede a guarda compartilhada, porque o que se deve dar prioridade aí, como nós estamos discutindo aqui nesse tema, é o direito da criança ou do adolescente. Então, quando eu dou prioridade à criança e ao adolescente, eu posso, sim, como juiz, especificar, determinar uma guarda compartilhada, ainda que o pai e a mãe não tenham um bom relacionamento. No Brasil, nós temos, se não me falha a memória, de 2010, uma decisão da ministra Nancy Andrighi nesse sentido. Evidentemente que, quando se determina uma guarda compartilhada, e aí, como bem disse a advogada, a doutora, é preciso compreender que a guarda compartilhada não tem nada a ver com guarda alternada. Na guarda compartilhada, o pai e a mãe continuam, os dois juntos, compartilhando de todos os deveres, né, que compete dentro do poder familiar. Então, a equipe multidisciplinar vai estar atuando, vai estar acompanhando para que isso, na prática, seja possível. Por isso também que nós precisamos implantar, e eu trago essa ideia aqui para o Dr. Edson, que ele é um pouco resistente, da implantação das oficinas de parentalidade, porque nas oficinas de parentalidade, elas têm como objetivo trazer orientação. Na verdade, nós precisamos, muitas vezes, ensinar o pai e a mãe, né? Quantas vezes que, como juíza, eu chegava em casa e contava para o meu marido o que eu tinha feito na audiência, e ele dizia assim: vão lhe chamar de louca daqui a pouco, porque eu sentava no chão e eu convidava o pai e a mãe: vamos brincar de carrinho? Vamos fazer de conta que estamos brincando com o seu filho? Porque, pasmem, tem gente que não sabe mais brincar com uma criança. Então, nós, às vezes, precisamos dar orientação aos pais, que eles compreendam essa diferenciação da relação de conjugalidade com a relação de parentalidade. E, com o passar do tempo, evidentemente que o diálogo vai retornar. Tá?
eu quero crer que seja impossível, né, eu estar chegando para devolver uma criança na casa da mãe, e a mãe simplesmente não me diz nem bom dia, nem boa tarde, pega a criança como se fosse um objeto. Se existe amor, como eu disse, amor com responsabilidade, pelo menos um bom dia, uma boa tarde, quer tomar uma água, esse tipo de coisa pode ir acontecendo no dia a dia e que vai fortificar esse relacionamento novamente. Obrigada. Vamos dividindo o microfone aqui, tá? Compartilhando. Sobre o tema da guarda compartilhada, veio uma pergunta também para a Celise, de um aluno do 3º ano de Direito. Traz a questão que eu já contextuei da lei da alienação parental e pergunta como pensar a guarda compartilhada em casos que pai e mãe moram em cidades distintas. É difícil, né, nós falarmos em compartilhamento de guarda, principalmente quando as pessoas moram, né, em cidades diferentes, mas isso não se torna impossível de ser praticado. Desde, claro, né, a gente tem que partir do pressuposto que esse pai e essa mãe também têm um ótimo relacionamento. Mas a gente tem que preservar o interesse da criança, do adolescente, principalmente quando ele tem também uma rotina escolar, que aí é uma prioridade que tem que ser colocada na vida dela também. Eu não posso macular a vida dessa criança, as responsabilidades que ela tem com escola, com outras, né, atividades, e permitir, de repente, que ele falte à escola e tenha outras situações para que ele vá até a casa do pai ou a casa da mãe, que é em outra cidade. Então, vai ter que ter um ajuste, que essa permissão se dê, esse compartilhamento se dê de maior forma em finais de semana, em finais de semana prolongados e em férias, em período de férias, porque durante a semana, quando a criança já está em idade escolar, há essa responsabilidade, sob pena do próprio Estado cobrar do pai e da mãe, que não tem essa criança depois na própria escola, né? Então, eu penso dessa forma. Eu pedi licença para colaborar nessa pergunta, porque nós já fizemos 3 guardas compartilhadas, 2 com casais que moram em Portugal e uma casal que mora na Itália. Eu vejo que é possível a guarda compartilhada, mesmo sendo outro país, outra cidade, porque são as informações que serão repassadas entre o casal. A residência, e aí é que tem um equívoco, a residência ela é base, e aí vem novamente o auxílio da psicologia ao direito, que a criança ela precisa ter o cantinho dela, né? Então, a residência pode continuar sendo da mãe, tá? Mas a mãe vai compartilhar toda a vida da criança com o pai. E hoje, vejam, nós temos uma facilidade enorme, através de e-mail, do WhatsApp, toda a forma possível, né? De informações aí que é possível, né? Se você me permite, doutora, eu muitas vezes digo isso, que a guarda compartilhada ela não dispensa a fixação de uma casa base, de uma casa sede, até porque quando menor a criança ou maior a criança ou o adolescente, ele precisa de rotina, ele precisa de disciplinamento, né? Então, quando a criança é muito pequena, ela precisa de horário para dormir, para comer, para tomar banho. Quando ele é adolescente, ele precisa de disciplinamento, horário para chegar em casa, saber onde vai, para que casa de amigo, né? Então, tudo isso o pai e a mãe precisam controlar. E se a gente não tem esse controle muito bem fixado, a gente perde as rédeas da educação dessa criança, né, ou desse adolescente. Mas o compartilhamento é o compartilhamento das informações, né, dos conhecimentos também, né? Então, só para complementar. Ainda sobre guarda compartilhada, temos mais questões aqui. Vamos fazer, então, na sequência. Muitos pais procuram a guarda compartilhada na intenção de se eximir de pagar alimentos. A guarda compartilhada pressupõe a ausência do pagamento de alimentos?
De forma alguma. O poder familiar ele continua existindo e compete ao pai e à mãe, né, dividir todas as despesas. Evidentemente que essa divisão, quando se fala em divisão das despesas, não significa 50-50. Né? Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Nós sabemos que nem todo mundo tem a mesma possibilidade financeira. Então, não exime, a guarda compartilhada, de forma alguma, isenta o pai ou a mãe de contribuir com alimentos para o filho. Só para título de complementação, nós fazemos aqui na Univille, no Núcleo de Práticas Jurídicas, uma assessoria jurídica para pessoas de baixa renda, carentes, e a grande ideia, né, torta que vem na mente das pessoas é justamente essa. Eu quero a guarda compartilhada porque daí eu estou dispensado de pagar pensão. Né? E, infelizmente, há muitos advogados, né, que vêm com essa ideia para as audiências também. E aí a pessoa vem já assim, né, com a ideia pronta, eu não vou pagar pensão porque eu quero a guarda compartilhada, ponto final. Né? E isso é um problema que nós, né, doutor Edson, enfrentamos nas audiências. Só para complementar também, eu acho que tudo parte do equívoco da interpretação do que seja guarda compartilhada. Ela não é guarda alternada, ela é compartilhada. Né? E as pessoas confundem os termos e entendem que se trata de alternância de guarda, o que não é verdadeiro, né? Porque são só as obrigações, os deveres que são divididos. Né? Sempre há uma casa base, como a Ildemar falou há pouco. Pode continuar com o microfone, que a próxima pergunta era justamente para o senhor sobre guarda compartilhada ainda. Por que a guarda compartilhada não é comum em nossa cidade, sendo uma alternativa do assunto em debate, pois permite aos filhos o convívio a ambos os pais? Apesar de ser a regra, a guarda compartilhada é a regra, eu não consigo assimilar que a guarda compartilhada possa ser exercida por quem não tem a mínima afinidade. Se pai e mãe não têm afinidade, eu não vejo como eu vá obrigar a criança a compartilhar o que ele vai compartilhar com dois pais que se odeiam, que se xingam, que chegam nas salas da audiência e não olham um para o outro. Como instrumentalizar uma guarda compartilhada nesses termos? E eu, até hoje, não consegui, a doutora Celise é minha parceira de audiências de família, nós até hoje não conseguimos averiguar como se fazer uma guarda compartilhada se não há uma relação mínima entre os pais. Né? Talvez até no futuro. Eu lembro, a Ildemar falou da ministra Nancy Andrighi, mas outro dia saiu um acórdão do STJ, eu não sei se era do ministro João Otávio Noronha, Do Noronha, que falava exatamente isso, que não há possibilidade de se obrigar a criança, né, ou a guarda compartilhada, se os pais não têm o mínimo razoável de relacionamento. Eu vou dar um exemplo do que eu fazia nas minhas audiências. Eu conheci pessoalmente a doutora Ana hoje, né? Conversamos. Se daqui a um mês nós nos encontrássemos, a senhora poderia me convidar para eu tomar um cafezinho? Claro. E se nós, depois de tomarmos... Vai ser ótimo, porque aí eu posso falar o resto. Isso. Vamos jantar. Cafezinho é muito rápido. Eu falo muito. Tem que ser jantar. E continuando, se nós nos encontrássemos outras vezes, poderíamos eventualmente nos tornarmos amigas? Claro. Por que não? Eu tenho esperança. Ótimo.
É isso que eu digo para os pais, tá? E o corpo técnico sempre me apoia, tá? É isso, doutor Edson, que eu trago e peço auxílio das psicólogas, tá? E das próprias assistentes sociais, no sentido de que, se eu nunca tive como filho um relacionamento com aquele pai, isso acontece muitas vezes em declaratórios de paternidade, investigação de paternidade. De repente, eu sou pai de alguém que eu nem conheço, já tem 5 anos, já tem 10 anos. Né? Uhum. Então, dali para frente, eu não posso mais, evidentemente, preencher aquele vazio. Não posso. Mas, dali para frente, eu posso começar uma nova vida. Nós mudamos a todo momento, não mudamos, doutora? Claro. A todo momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós temos que ir em busca de quê? Não resolver o processo, ajudar as pessoas a resolver o seu conflito. É o que eu penso. Assim, Ildemar, eu concordo com você e eu também tenho uma preocupação de não resolver processo. O processo é mais um. Né? A relação das pessoas, não. Só que me parece uma violência eu obrigar uma criança de 8 ou 10 anos a ficar vivendo no centro do conflito. Né? O olho do furacão. Eu ficar defendendo, não, porque a regra é a guarda compartilhada. Então, você chama o menino, eu não queria dar. Não queria dar, mas como diz a lei, você vai ter que ficar com a guarda compartilhada. Você vai ter que ficar na guarda compartilhada do pai e da mãe. Então, assim, eu não consigo ver como eu esteja preservando, né? Como eu esteja preservando o interesse do maior. melhor interesse. Exatamente. Esse é o pensamento masculino, doutor Edson. Não, Tá? E aí serve para todos os homens. Só um pouquinho, doutora. Serve para todos os homens. Por quê? Vejam, se nós, mulheres, conseguimos a igualdade total desde 1988, né? Por que nós vamos ter que educar os filhos sozinhos? Se é importante para o filho o convívio com o pai, por que eu, mãe, vou querer educar sozinho? E quando eu quero educar sozinho numa guarda unilateral, o pai bate palmas para mim, diz assim, muito bem, entre aspas, você continue sendo minha escrava, cuide desse filho que eu fiz com você sozinha. Então, assim, não significa, doutor Edson, que a gente vá ali colocar, a partir de hoje você vai viver exclusivamente, vai visitar esse pai. Não, as coisas têm que ser gradativas. Como eu disse, eu dei o exemplo aqui, ó. Hoje eu conheci a doutora, daqui um mês eu vou conversar com ela, daqui, quem sabe, mais 3 meses a gente se encontra novamente e nos tornamos amigos. A coisa tem que ser gradativa, né? E tem que haver um acompanhamento. Aí é que vem o auxílio técnico. Não dá para impor. Impor, não. Eu vou colocar mais uma questão. Eu só quero lembrar que nós temos várias perguntas. Tá, aqui. só mais uma. Eu vou para encerrar. Então, vamos concluir essa questão. A Isabel me ensinou uma coisa quando eu cheguei aqui, que eu até hoje não esqueci. O tempo das crianças é diferente do nosso, é diferente do processo. Né? Então, a gente não pode ficar arriscando, a gente não pode ficar exercitando, a gente não pode ficar experimentando. Me perdoe, Ildemar. Eu ainda continuo dizendo, enquanto eu não tiver a segurança de que a guarda compartilhada seja o melhor, que eu acho deve ser sempre, mas no momento em que eu pressentir que não há condição, eu não vou arriscar o melhor interesse que eu devo preservar. Se me permite, doutor Edson, eu acho que aí vem no encontro do que a Ana falou agorinha, precisamos enterrar primeiro os mortos, o ex e a ex, deixar curtir o luto, aí fica o pai e a mãe, e aí pode vir a guarda compartilhada. No primeiro momento, não. Sim, eu concordo. O luto precisa ser trabalhado sempre. E assim, veja que antes, a própria lei, para fazer a conversão, né, da separação no divórcio, era exigido 2 anos, que é o mínimo do luto simbólico, né, doutora? Alguns duram até 4, 5, 6 anos. Então, não, as coisas não são imediatistas, tá, doutor Edson?
Tá? Tá difícil aqui de controlar os ânimos. Eu vou pedir para a Clara, e se, por favor, a assistência técnica aí poder providenciar mais um microfone, para a gente não precisar ficar aqui, né, nessa briga por microfone, eu vou pedir para a Clara, então, concluir essa nossa questão sobre a guarda compartilhada, lembrando que o nosso debate hoje ele suscita questões, essa é a nossa proposta, o nosso objetivo, que vocês vão para casa e vão estudar, e vão buscar, e vão colher mais informações a respeito. Não podemos concluir nenhuma questão aqui hoje, não temos tempo para isso, até porque muitas questões são inconclusivas, cada caso é um caso, cada situação é única e vai ser analisada no seu contexto social, na sua dinâmica familiar, e ouvindo a criança, ouvindo as pessoas envolvidas e com a sensibilidade e o bom senso dos profissionais que acompanham e que auxiliam os juízes, os magistrados na sua decisão. Clara, por favor, como você vê a questão da guarda compartilhada? Eu ia só dar uma pequena chega ao debate, que é a seguinte. Eu acho que não é realista esperar que a relação entre pessoas divorciadas que tiveram conflitos graves evolua para uma relação de amizade e de educação em conjunto dos filhos. Na verdade, o que está demonstrado é que as pessoas divorciadas, os casais divorciados, mesmo quando não têm, depois o conflito desaparece, mas nunca têm um com o outro uma conexão emocional ou afetiva que permita educar em conjunto a criança e pôr em prática a ideia de guarda partilhada. É uma relação sempre muito pobre e muito formal, que se limita a um ou dois telefonemas ao ano, às vezes nem isso. As pessoas normalmente não falam muito sobre os filhos. Mesmo não havendo conflito, também não há... Portanto, eu penso que é irrealista e que não vem promover o interesse da criança. Pode não prejudicar, mas também não vem beneficiar em nada. Portanto, penso que fazer muita ênfase na guarda compartilhada, em impor às pessoas, penso que não está de acordo com a nossa natureza. É completamente diferente a evolução de uma relação como a da doutora Idemar e da doutora Ana Maria, por exemplo, que nunca tiveram nenhum conflito, nenhum ressentimento uma com a outra. Portanto, normalmente vão tomar um café, serão amigas. Eu posso ser amiga e muito amiga de qualquer pessoa que esteja aqui nesta sala, porque nunca tive conflito com nenhuma das pessoas aqui presentes, nunca tive qualquer ressentimento. Se tiver que conviver com alguém aqui presente, serei com certeza com o tempo muito amiga. Mas quando temos conflitos uns com os outros e ressentimentos, nem sempre acontece as pessoas perdoarem e reativarem a relação. E entre pessoas divorciadas está provado que, quando muito desaparece o conflito, até desaparece o ressentimento, fazem o luto, mas não têm grande respeito e consideração uma pela outra. Por algum motivo se divorciaram. Se fossem os melhores amigos do mundo, se calhar não se divorciavam. O divórcio existe e é uma realidade que nós temos que aceitar. Eu também penso que esta ênfase na guarda partilhada vem também das nossas crenças. O divórcio é uma realidade muito recente. Nós não tínhamos divórcio há pouco tempo. Ainda acreditávamos, por exemplo, em Portugal, na indissolubilidade do matrimónio até 1975. Apesar das pessoas casadas civilmente se poderem divorciar, quem fosse casado catolicamente, a maioria da população, não podia divorciar-se. E, portanto, a guarda partilhada é uma maravilha para as pessoas, que é a maioria da população, provavelmente, que acredita na indissolubilidade do matrimónio. Eles pensam assim, divorciam-se, mas vão continuar em conjunto a educar os filhos. Esta ficção do casal parental que se mantém unido para sempre em torno dos filhos, quando se mantém é apenas uma formalidade. Muitas vezes nem aos casamentos dos filhos vão, ou quando vão nem falam com o ex-cônjuge, ficam em mesas diferentes, não se querem ver nem falar. Todos nós sabemos isso pela experiência social de convívio com pessoas divorciadas. Portanto, é um mito pensar que vão ser grandes amigos e educar em conjunto os filhos. Eu tenho pena que seja assim, mas são de facto as nossas circunstâncias. Divórcio é divórcio. Muito obrigada.